Boa noite! Começando mais uma live aqui com você. Saudade de estar aqui com o pessoal que acompanha o trabalho. Hoje nós vamos falar sobre o método pleno. Vou só compartilhar enquanto as pessoas estão chegando. Quem for chegando aí, dá um oi. E vamos compartilhando aqui nos canais. Obrigado, Mal já compartilhou aí. Pessoal que vem chegando aí, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre o Pleno, o mais novo trabalho que daqui a pouquinho, na metade de março aí, vai estar para todo mundo. Na segunda-feira eu tenho uma palestra sobre o método Pleno. Agora eu estava vendo, fazendo as inscrições ali, 5 vagas é o que tem para a palestra de segunda-feira. Então, se você ainda não se inscreveu, corre lá e faz a sua inscrição, tá? Eu até vou deixar o link aqui. Foi bom a gente... Vou deixar o link aqui logo após logo após a live aqui. Eu vou deixar o link na minha página aqui pra gente disponibilizar para as pessoas aí, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho sobre o Pleno. Quem for chegando aí, dá boa noite. E quem quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar aí, a gente vai falando sobre o Pleno. Muita gente chegando aí. Legal, gente. Bastante gente compartilhando também. Obrigado a todos. Boa noite, Doris. Sejam bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Legal estar aqui com vocês de novo, fazendo as lives. E hoje a gente vai falar sobre o método Pleno. Tem muita gente em dúvida, até eu falei com o Maurício essa semana a gente falou. E ele estava me perguntando, tá, o Pleno é o Conexão? Né? As pessoas têm essa dúvida. Não, o Pleno não é o Conexão. O Pleno não é uma extensão do Conexão. O Pleno é uma coisa, Conexão é outra. Então é legal que fique claro para as pessoas que acompanham o trabalho aí. O Conexão Positiva aconteceu até o ano passado e agora neste ano eu dou início ao Pleno, que é a gente vai falar de coisas mais aprofundadas ainda do que a gente já falava lá no Conexão. Hoje eu vou passar para vocês. Quem quiser esse material aqui, ó, que aqui está impresso, né? Que é o material do Pleno. Quem quiser esse material pode me pedir, pode botar nos comentários ali, que eu mando por mensagem, pelo WhatsApp, enfim, quem quiser. Ó, o Mal, tô ligadão aí, legal, tamo junto. E a gente vai falar muito sobre isso hoje, tá? Sobre o que é o método Pleno. Lá em março vai ser a primeira edição. A gente vai falar sobre dominar a mente, a gente vai falar sobre desbloqueio da vida, a gente vai falar sobre conquista de sonhos. Sonhos todos nós temos, né? Mas o quanto a gente consegue dominar a nossa mente, o quanto a gente consegue de verdade desbloquear a nossa vida para a gente chegar lá. É sobre isso que a gente vai falar. E quando a gente falar em mente, né? Todo mundo tem uma coisa sobre mente e consciência como se fossem coisas iguais, tá? E mente é uma coisa, consciência é outra, e a gente não tem essa, vamos dizer assim, essa clareza de entendimento quando a gente fala sobre mente e sobre consciência, tá? Mente, a nossa mente ela registra tudo que a gente faz, como se fosse um grande computador, e ele vai registrando exatamente tudo que a gente faz na nossa vida, todas as nossas atividades, tudo, absolutamente tudo, fica registrado na nossa mente. A nossa consciência é o deslocamento da nossa atenção para as coisas da vida, para as coisas do dia a dia, para as interações humanas. Aí a gente leva a nossa consciência. E olha só, vamos fazer um exemplo bem claro para a gente poder entender isso com maior
com maior acerto, assim. Se a gente está conversando, estamos trocando informações, duas pessoas, a gente está trocando informações, daqui a pouco toca o celular de um. Qual é a nossa vontade automaticamente? É da gente olhar para o celular, é da gente ver quem é que está ligando, da gente ver qual é que é o sinal do WhatsApp que está caindo, ou do sinal do e-mail que está chegando. A nossa atenção, ela desloca na mesma hora para aquilo que está fora do nosso centro de atenção. É como se a gente tivesse dois centros de atenção, a gente está aqui compartilhando informações, está tudo funcionando, daqui a pouco tocou o celular, a minha atenção foi para lá. Aí eu volto para cá. Assim funciona a nossa mente. A nossa mente, ela registra tudo. A nossa atenção foi para lá, a gente volta. Você já conversou com alguém que não pode parar de mexer no celular? Tá conversando com você aqui, daqui a pouco tá olhando. Eu vou pegar um exemplo bem prático, né? Como se fosse um celular, né? Aí a gente tá conversando aqui, daí, tá, sei. Aí volta para cá. Boa noite, Jusilé. E daqui a pouco volta para cá de, sei. Nem soube o que você falou. E é muito interessante, porque hoje, na velocidade que a gente vive, com todas as interações que nós temos no nosso dia a dia, isso ficou comum. E daí o que acontece? A nossa atenção, a nossa consciência está ali. Aí aconteceu uma coisa, eu volto para cá, volto para cá, volto para cá, e a nossa consciência vai de um lado para o outro sem parar. E daí o que acontece? A gente conversa, a gente almoça, a gente janta, a gente tem as nossas coisas, mas a gente nunca está de fato presente, nunca estamos conscientes daquilo que fazemos. É muito interessante. Sabe quando é que a gente descobre isso? Quando a gente dá uma olhada na segunda-feira, no nosso calendário, e quando a gente olha de novo, é sexta, passou. E daí muitas vezes quando a gente pergunta assim, o que você almoçou ontem? E a pessoa não sabe. E quando eu falo do pleno, eu falo disso, desse estado pleno de consciência. E sabe por que eu sei disso? Porque durante muitos anos na minha vida eu vivi essa desatenção. Até que um amigo meu, um dia, eu cheguei muito atordoado assim para conversar com ele, e daí ele disse assim, me diz uma coisa, o que você almoçou ontem? E daí eu fiquei pensando e eu não me lembrava. Eu não me lembrava porque o centro da minha consciência, o centro da minha atenção não estava no que eu estava fazendo. Oi, Annalise, seja bem-vinda. Que bom ter vocês todos aqui participando da live. O meu estado de consciência, o meu estado de atenção não estava ali, estava fora dali. Aí é óbvio, eu nem me lembrava o que eu tinha almoçado. E muitas vezes você nem vai se lembrar da conversa que você teve com alguém se o teu estado de atenção estiver fora, ou se estiver a todo instante pipocando entre a atenção que você precisa dar e as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E vai sempre acontecer muitas coisas ao seu redor. E como é que a gente faz então para a gente poder ter um centro de atenção melhor, a gente poder ter uma conversa melhor? Pega lá o seu celular, que antes eu brinquei, né? Pega lá o seu celular e deixa virado para baixo. E quando você for conversar com outro ser humano, quando você for interagir, você interaja assim, pertinho, na mesma frequência. Deixa as coisas de lado. Se você conseguir de verdade colocar toda a sua atenção naquilo que você está fazendo, você vai conseguir de verdade ter uma atenção, vai ter uma consciência sobre aquilo que você está fazendo. Mas olhar no celular já não seria algo que a pessoa faz inconscientemente? Então faz consciente. Justamente sobre isso, Doris, que a gente está falando. Quando a gente concentra a nossa atenção naquilo que é importante para nós, naquilo que realmente é fundamental naquele momento, seja uma interação, oi Daniel, tamo junto, seja uma interação, seja uma conversa, seja um almoço, seja o que for, mas a gente consegue deslocar nossa atenção
e a nossa consciência para aquilo, a gente vai entender muito melhor aquilo que nos é falado, nós vamos perceber o gosto da comida. Eu vejo tranquilamente, hoje eu estava almoçando e eu vi as pessoas almoçando assim, ó, rapidamente, sabe? Porque já tinha que fazer outra coisa, tinha que fazer outra coisa, tinha que fazer... Sabe aquelas agendas que não se tem espaço para nada? Boa noite, Rafael, seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, né? Se você tiver alguma questão, alguma coisa, alguma referência sobre isso, coloque aqui. Quando a gente fala de consciência, a gente está falando disso, de plena consciência sobre aquilo que está falando, sobre aquilo que está fazendo. Então, quando a gente está dirigindo, né, e o celular tocando, o que você faz? Automaticamente, né, você vai com a mão lá, mas não é legal. Não é legal para você, não é legal para tu, porque você está colocando a vida de outras pessoas em risco. Mas e quantos acidentes acontecem justamente por causa disso? Porque a nossa atenção se desloca. Quando a gente está dirigindo, a gente precisa da nossa atenção no que a gente está fazendo, na condução do veículo que a gente está. Se eu desloco a minha atenção para lá, se eu desloco a minha consciência para outra coisa, consequentemente vai dividir a nossa atenção. No que dividiu a atenção, pode ter um problema muito sério. Isso a gente faz, sabe quando? A gente faz nos nossos relacionamentos, a gente faz nas nossas interações, a gente faz constantemente na nossa vida e muitas vezes, que nem a Doris colocou antes, de uma forma inconsciente. Aquilo está automático, aquilo está no automático das tuas interações. É tão banal, é tão comum para você que aquilo se tornou seu hábito. É interessante, né? Hábito, aquilo que você colocou para dentro da sua vida e que agora é uma dificuldade para tirar. Agora é um desafio enorme para tirar aquele hábito que não te faz bem, aquele hábito que muitas vezes você não quer fazer, mas tá ali, tá acontecendo. Graças a Deus eu não tenho esse vício. O Mal tá falando, é triste isso, pessoas não prestam atenção ao seu redor por causa do celular. É isso aí. Não só por causa do celular, por inúmeras coisas que acontecem na nossa vida. Gente, quantas interações a gente tem todo dia? Quantas pessoas nos chamam? Quantas pessoas querem conversar com a gente? Quantas pessoas nos mandam notícias? Quantas interações a gente tem todo santo dia? Se a gente vai dar atenção para tudo, a gente deixa de dar atenção para aquilo que é importante para nós. E muitas vezes o que é importante é aquela pessoa que está na tua frente, é aquela pessoa que você vai trocar, é aquela pessoa com quem você vai conversar, é aquela pessoa com quem você vai olhar. Agora mesmo, você está aqui observando a live, você está aqui participando, e o que acontece? Eu já fiz isso. Eu pego o celular muitas vezes quando a live me interessa, né? Num pseudo da concentração, eu coloco lá o celular e estou cozinhando. O que acontece? Uma hora ou outra eu concentro mais no que eu estou fazendo do que no que eu estou ouvindo. A gente faz isso. E daí vocês vão me perguntar, mas o que a gente precisa fazer de verdade? A gente precisa determinar algumas ações. Eu sempre digo para as pessoas no meu celular, no meu WhatsApp, se você me mandar alguma mensagem, eu posso até demorar um pouquinho para responder, justamente por causa disso. Quando eu faço uma reunião com um amigo, com um cliente, quando eu faço uma interação com alguém, eu estou presente, eu estou consciente. Por quê? Porque aquele momento é muito importante, tanto para mim quanto a pessoa que está na minha frente. Depois, consequentemente, no seguir do trabalho, aí sim eu pego o celular e eu vou olhar mensagem por mensagem, vou responder todo mundo, né? Por quê? Porque eu vou dedicar a minha atenção, eu vou dedicar a minha consciência naquilo que eu estou fazendo. Por que as pessoas dizem que o tempo está passando muito rápido? Por que as pessoas dizem ou entendem que os dias passam correndo?
Porque a atenção deslocada em vários pontos da tua vida, tu vai desgastando a tua energia diária, que é um quantum de energia. Quando você acorda, você tem um quantum, você vai gastando aquela energia ao longo do tempo. Então, não tem como recarregar a outra pessoa, né? Olha, eu vou te dar um pouquinho da minha energia. Não tem isso. Você tem um tanto de energia, ela vai diminuindo ao longo do tempo. E quando ela diminui, tu não tem como recarregar. Então é importante que, se tu pegar a tua energia, tu potencializa num lado, no outro, fazer isso, fazer aquilo, sabe? Multitarefas. A nossa vida moderna nos exige isso, mas é importante que a cada tarefa a gente comece, desenvolva e termine ela com qualidade, com consciência. Você imagina uma pessoa numa construção, no terceiro, quarto andar, se ela não estiver extremamente consciente do que está fazendo? Daqui a pouco pode sofrer um acidente, cair lá de cima. Entende? Então, o quanto é importante isso, Patrícia? Por vezes deixamos de apreciar os detalhes da vida. Eu até vou mais longe, eu concordo com você, Patrícia. Mas a gente vai mais longe. São os detalhes, são as coisas grandiosas da vida. É tudo. A gente deixa de apreciar porque a nossa atenção está tão deslocada em diversos pontos ao nosso redor que nós não somos conscientes em ponto algum. E isso é que é ruim. É isso que a gente precisa necessariamente parar para pensar. Se eu desloco a minha atenção em tudo quanto é coisa ao meu redor, o que de fato eu estou sendo consciente? O que de fato eu estou levando para as pessoas com quem eu interajo? Esse é o grande questionamento. Fazer algo e estar pensando em outra coisa também é desvio de consciência, certo? Isso aí. É aquela história, eu estou conversando com você, minha cabeça está pensando, eu tenho boleto para pagar dia 20, eu me esqueci de pagar, e eu estou aqui conversando contigo. A minha consciência está lá no e-mail que eu vou procurar depois que eu conversar com você, para entender, realmente era dia 20, eu me esqueci, agora é dia 23. E daí a pessoa fala alguma coisa com você, você diz, Por quê? Porque nem ouviu o que falou. Exatamente isso, Doris. A gente se perde na poeira, e daí o que acontece? A gente nem conversou, muito menos pensou no boleto, daí já passou. Então, o quanto é importante a gente entender a diferença muito grande que a gente tem entre mente e consciência. Mente vai gravar tudo. A nossa consciência, ela é carregada de emoções. É aquilo que a gente tem no nosso coração, é aquelas emoções do dia a dia. Muito provavelmente, se eu te perguntar o que você comeu no último dia 17 de dezembro, muito provavelmente você não vai se lembrar, a não ser que nesse dia fosse o aniversário do grande amor da sua vida, ou é o aniversário da sua filha, do seu filho, ou é aniversário do seu pai, da sua mãe, de alguém muito querido, de alguém muito próximo. Dia 17, realmente a gente almoçou junto, aí você se lembrou, né? Porque ali tem um estado de consciência baseado nas tuas emoções. É uma coisa intrínseca, é uma dentro da outra. E daí você vai se lembrar. Agora, se for um dia comum, muito provavelmente você não vai se lembrar. Mas a tua mente, ela registra. Só que você não se lembra. É muito interessante. Então, entenda que aonde você tiver a sua atenção plena, aonde você tiver a sua consciência, realmente as coisas vão funcionar melhor. Você vai ter interações de mais qualidade, você vai ter mais objetividade naquilo que você está fazendo, você vai fazer com mais cuidado, você vai ter uma maior qualidade nos seus relacionamentos pessoais e profissionais quando você fizer isso. É aquela história de chegar em casa, cada um está num canto do sofá, cada um no seu celular, e achando que está tudo certo, que a vida é assim mesmo, e vamos tocando, e muito provavelmente não vai ser legal o desfecho disso, porque a gente não estava consciente, a gente não estava percebendo de fato o que a gente estava fazendo da nossa jornada. Então, domine sua mente. Primeira coisa lá da imersão do pleno é isso.
domine a sua mente. Onde é que está o teu estado de consciência? Onde é que está ele? Está com você? Está nas suas interações? Onde é que está isso? Então, gente, na próxima segunda-feira fica o convite. Ô Zeu, seja bem-vindo, melhor mentor. Legal, obrigado Zeu, obrigado pelo teu carinho, pelo teu reconhecimento. 2020, sucesso, isso aí, obrigado. Seja bem-vindo, como todos vocês que estão acompanhando a live. Na próxima segunda-feira, como eu estava falando, eu vou fazer a palestra sobre o método pleno, explicar algumas coisas com mais profundidade para quem for lá. Eu ainda tenho 5 vagas, são as últimas 5 vagas. Se você não fez sua inscrição ainda, corre na minha página, lá tem um link para você fazer a sua inscrição e participar. Corre lá e aproveita. As últimas 5 vagas, gente. Então, o método pleno é uma imersão de 12 horas que vai acontecer lá na metade de março, tá? Ainda estou definindo data e local. Lá na metade de março vai acontecer. E a palestra de segunda-feira é sobre o método pleno, onde eu vou explicar sobre dominar a sua mente, sobre os desbloqueios que a gente precisa fazer para que a nossa vida flua de verdade e a conquista dos nossos sonhos. Todo mundo tem sonho e muitas vezes a gente se perde nesse caminho entre o sonho e a realização dele, porque a gente não tem um caminho, a gente não tem um passo a passo. Mas antes disso, a gente precisa profundamente entender da nossa mente, a gente precisa necessariamente parar para pensar o que está bloqueando aquilo que... Porque a grande maioria de nós, e aqui fica um alerta, a grande maioria de nós tem absoluta certeza do que não quer. É incrível, né? Eu não quero mais isso para minha vida, eu não quero mais aquilo, eu não quero mais esse relacionamento, eu não quero mais esse trabalho, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais aquilo. Todos nós temos profundamente claro o que a gente não quer. E o mais interessante, 97% das pessoas não sabem exatamente o que quer. E se a gente não sabe o que quer, é como pegar um barco. Eu sempre gosto de usar analogias, porque a gente vai fazendo um contraponto da nossa realidade. É como se eu pegasse um barco, colocasse em alto mar e não sei exatamente para onde ir, não tenho bússola para me seguir, então eu vou remando. Daqui a pouco eu vou remar e vou chegar no mesmo lugar da onde eu saí. Adores, registros na mente, adormecidos, não lembrados. É importante por vezes virem à tona para a cura de algumas coisas? Algumas vezes sim, depende dos registros. Daí a gente vai entrar numa outra seara, Doris, que é a questão dos registros akáshicos, que é aquilo que a gente registra lá no nosso subconsciente. Eu vou falar lá na palestra sobre os nossos níveis subconscientes, que é aquilo que a gente usa no nosso dia a dia, de que forma a gente usa no nosso dia a dia. Então, parar para pensar nisso faz toda a diferença. E eu vou explicar como funciona isso na nossa mente, que eu uso uma frase que é muito importante e que eu acredito que todo mundo que está aqui também está em busca disso. O conhecimento ele é libertador. Então, se você não tem ainda alguma coisa na sua vida, é porque você não sabe, porque se você soubesse, você já teria. Então, isso é uma frase do Paulo Vieira que me impactou muito há muitos anos atrás, e ele falava sempre sobre isso, tá? Ó, Regina, sucesso, obrigado, Regina. Ana Cláudia, boa noite para você também, Ana Cláudia. 2020, ano de mudança e autoconhecimento, show, parabéns. Daiane, quero ingresso. Tem 5 ainda, vamos lá. Ó, o Douglas, legal, Douglas, tá aí com a gente, obrigado. Então, gente, obrigado às interações de vocês, a gente já está indo para o final. Fica o convite para vocês. Palestra sobre método pleno, próxima segunda-feira, das 7h30 até aproximadamente 9h30 da noite, mais ou menos 2 horinhas de palestra, com todo esse conteúdo, falando sobre os domínios da mente, falando sobre as nossas metalinguagens, o que a gente usa no nosso dia a dia, falando sobre os níveis de consciência que a gente tem, os nossos níveis subconscientes, que é aquilo que impacta diretamente nas nossas ações, o que é crença, o que é paradigma, tudo isso eu vou levar para você
lá na palestra, segunda-feira, sobre o método pleno. E fica o convite para quem quiser participar. O método pleno acontece na metade de março e as inscrições vão estar abertas a partir de segunda-feira. Então, corre lá e participa. Boa noite, Benoni, seja bem-vindo. Benoni vai estar lá com a gente também na segunda-feira, ele e a esposa dele, estou muito feliz, meu amigo aí, e vai estar lá junto com a gente. Então, fica o convite para todos vocês, participe. Se você ainda não tem o seu ingresso, corre lá, eu vou deixar um link aqui na descrição da live. A live não vai ficar disponível, tá? A live vai pro YouTube, vai ficar lá no meu canal do YouTube, Marcelo Soares, treinador e palestrante. Segue lá, ativa o sininho para receber as notificações. E quem quiser participar, tá aberto o convite. Obrigado, Cássio. Cássio tá junto aí. Fica o convite, participe. Próxima segunda-feira, palestra sobre o método pleno. Imperdível. Domínio da mente, metalinguagens, crenças, paradigmas, níveis de consciência, nível subconsciente, como funciona o nosso cérebro. O conhecimento é libertador. Corre lá e participa, tá bom? Então, muito obrigado, gratidão a todos que confiam no meu trabalho e participam e estão ativamente aí comigo nas redes sociais. Foi um prazer imenso, primeira live de 2020, vem muita coisa boa, vem muita novidade por aí, conto com você, beijo no coração e até lá, forte abraço.